Vamos rever os resultados animadores dos estudos realizados pela Embrapa sobre bacurizeiros plantados. A floração em plantas para a formação de frutos ainda exige cuidado nos tratos culturais das áreas plantadas. O bacurizeiro é planta que só existe nas matas do Pará, do Maranhão e do Piauí. A floração ocorre de junho a setembro e gera frutos de alto valor no mercado. É planta nativa, mas pesquisada na Embrapa há mais de 20 anos. Este pomar foi plantado na década de 1990, em campo experimental na Embrapa de Teresina. A experiência já mostra resultados animadores para a produção de bacuris em pomares plantados. Essas duas plantas revelam bem as diferenças entre o bacurizeiro enxertado e o não enxertado. Essa de maior porte é o pé franco, não enxertado. E essa aqui ao meu lado é o bacurizeiro enxertado. As duas plantas estão em fase de floração e bem floradas. Agora, o que diferencia o bacurizeiro enxertado do não enxertado? Isso é motivo de um estudo que está sendo desenvolvido aqui na Embrapa e acompanhada desde a década de 1990 pelo pesquisador Eugênio Emérito. Doutor Eugênio, o que diferencia, o que se pode estabelecer como observações entre essas duas plantas bem marcantes, uma com um porte bem baixo e a outra bem maior? Isso é exatamente o efeito dessa tecnologia de enxertia. Então, a enxertia é uma técnica milenar, né? E ela tem duas grandes vantagens, né? A primeira é o que nós estamos vendo aqui, a redução do porte, né? Então, quando a gente faz a operação de enxertia, a gente reduz consideravelmente o porte da planta. Isso facilita, né, as operações, principalmente de colheita, que nós podemos, num caso desse aqui, fazer a colheita à mão, né? E as outras grandes vantagens são as próprias operações, né, tecnológicas que a gente tem que fazer no manejo dessas plantas, né? Então, as operações de poda, as operações de aplicação de produtos protetores, né? Todas essas operações ficam facilitadas quando a gente tem um porte desse tamanho. E a outra grande vantagem é que, com esse porte pequeno, nós podemos ter um número bem maior de plantas na mesma área, né? Então, uma planta pé franco, como aquela que você mostrou, que tem um porte muito grande, nós temos poucas plantas por área. E uma planta enxertada, nós podemos ter o dobro ou o triplo de plantas na mesma área. E quanto à produção de frutos? Então, pelo fato de a gente ter uma quantidade maior de plantas, né, na mesma área, isso redunda também na maior produção, né, que nós teremos nessa mesma área, né? E também as facilidades de colheita, que reduz o custo de produção no geral dessa área. É uma planta de fecundação cruzada. A reprodução é alterada quando o porte também sofre modificações, como essa aqui, por exemplo, que é uma planta enxertada? Em tese não, o mecanismo ele não se altera, né? No entanto, nós temos aí um fator que nós vamos ter que cuidar, que em plantas pé franco, que são essas plantas de um porte mais alto, né? O polinizador do bacurizeiro, que são principalmente pássaros, né? Principalmente os pistacídeos, né? Que são as populares curicas, né? E outros pássaros como o chechel, eles participam, eles fazem a polinização dessas plantas de alto porte, né? Quando nós temos essa redução de porte, né? Essas aves, como elas são muito fugidias, né? Então elas não descem para fazer essa polinização, né? E aí nós temos que lançar a mão, né, do atributo da polinização manual ou polinização artificial. E o esforço da pesquisa agropecuária é para domesticar a espécie nativa da região. Não, nós não podemos ainda fazer essa afirmação, Eduardo. Nós podemos dizer que nós já avançamos bastante, né, no processo de domesticação, né? Nós podemos já dizer que nós dominamos o processo de produção de mudas, né? Nós dominamos o processo de enxertia, mas ainda existe alguns passos a serem dados para a gente ter o domínio total, né? No entanto, o estágio atual de conhecimento que a gente tem do cultivo já possibilita que se faça um cultivo, né? Não no nível de alto nível tecnológico, mas no nível razoável de, vamos dizer assim, de estado médio. Agora são flores belíssimas. A espécie pode até ter um aproveitamento ornamental. Com certeza. A floração do bacuri, ela é muito bonita, né? E ela pode, inclusive, competir, né, com a nossa famosa floração dos ipês, né?
A gente tem aí a possibilidade de ter no futuro, né, ela também como uma espécie ornamental, né, e ser alguma coisa parecida com a cerejeira do Japão, né, que na época do florescimento, né, um evento que reúne, né, pessoas, né, eles fazem uma verdadeira festa, né. No caso do bacurizeiro isso pode ser também feito. O pomar de bacurizeiros plantado na Embrapa, em Teresina, já começa a revelar caminho para reduzir os riscos na produção das plantas a partir da polinização das flores, nos bacurizeiros enxertados, de porte mais baixo. Além dos vários avanços que nós tivemos aqui para a domesticação do bacurizeiro, né, um dos grandes entraves que nós temos hoje, né, diz respeito à biologia floral, né, ou seja, os processos de polinização. Né. O que ocorre é que quando a gente adota uma tecnologia dessa, que a gente reduz o porte da planta, né, os polinizadores, que são pássaros, principalmente os pistacídeos, as famosas curicas, chechel e outros pássaros, né, pela sua característica, eles não baixam em plantas baixas, né, então eles só frequentam planta de porte alto. Né. Então, quando nós adotamos essa tecnologia, né, como consequência, nós temos uma fuga, né, dos polinizadores. Isso nos leva a adotar uma estratégia que é a polinização manual. Né. Então, nós estamos aqui estudando, né, métodos para a gente fazer essa polinização artificial, né? E para fazer isso nós estudamos aqui o desempenho de diferentes genótipos, diferentes tipos de plantas, né? Para uma eficiência maior como reprodutor masculino e reprodutor feminino, ou seja, nós temos que selecionar entre as plantas quais aquelas que têm um perfil para ser pais bons e aquelas que têm perfil para ser mães boas, né? Então aqui é um estudo desse tipo que nós estamos conduzindo, né? Nós já selecionamos uma planta que ela tem um perfil de reprodutor masculino eficiente, e aqui nós temos algumas plantas que nós estamos testando como reprodutores femininas, né? Por exemplo, essa aqui, mãe, né, é uma planta que tem um bom perfil, né, de reprodutora feminina, ou seja, uma boa mãe. E nós vamos ver aqui, por exemplo, esse fruto, né, ele foi polinizado no dia 19 de agosto, né? Nós estamos aqui com já mais de um mês, né? E nós vemos que já temos um frutinho aqui com um tamanho razoável, né? E uma boa parte, né, dos frutos que foram polinizados, né, eles vingaram frutos. Por outro lado, aqueles que não foram polinizados, né, como esse aqui, né, eles caíram, eles não vingaram. Né? Isso significando que essa planta precisa da polinização, né, e de um polinizador eficiente, né? E ela está segurando bastante frutos, né? Essa é a informação que vai permitir a redução do risco no cultivo do bacurizeiro? Exatamente. Essa tecnologia ela é crucial para a gente avançar nessa tecnologia, né? Porque ao reduzir o porte, nós perdemos o polinizador natural, né? Então, para substituir essa deficiência, nós temos que lançar mão da polinização artificial, né? Mas a polinização artificial não pode ser de qualquer maneira. Nós temos que fazer essa polinização com um reprodutor masculino, né, eficiente, e uma reprodutora feminina eficiente também. Isso vai permitir acelerar a domesticação da espécie? Com certeza. A gente avançando nessa etapa, né, nós já temos um bom caminho andado para a gente avançar para um estágio que a gente deseja, que é o domínio total do sistema de produção do bacuri sob cultivo. O senhor trabalha nessa linha, nessa vertente de pesquisa há mais de 20 anos. Valeu a pena o esforço até agora, doutor Eugênio? Com certeza. Eu acho que como é uma espécie perene, né, esses caminhos têm que ser trilhados, né? E nós trilhamos, eu acho que um caminho razoável, né? Nós já avançamos bastante. Claro que existem outras etapas a serem seguidas, mas a gente fica muito feliz com a contribuição que a gente deu e espera que novos pesquisadores venham a abraçar essa causa e a avançar para as etapas que faltam. O pesquisador Eugênio Emérito não tem dúvidas. O bacurizeiro é mesmo planta de enorme potencial econômico na fruticultura da região. Acho que é uma grande oportunidade, né, para esses estados, né? Porque o bacuri é uma das polpas mais desejadas, mais procuradas e por isso mesmo que alcança maior preço, né? Infelizmente, por essa limitação de ocorrência, né, e pela baixa produção em face do sistema de produção atual hoje, que leva a baixa produtividade, essa polpa não é conhecida no resto do Brasil, né? Mas com o domínio da tecnologia, né, nós podemos avançar e aumentar o tamanho das áreas, né, e colocar essa produção em vários locais do Brasil, certamente tornando isso uma atividade bastante rendosa para quem for entrar nesse ramo.
se tornar uma fruta de referência no agronegócio? Com certeza. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos de economia agrícola já colocam que depois do açaí, o bacuri é o próximo fruto, né, a ter um domínio mundial aí em termos de preferência, né, em termos de busca de novos sabores.